Que alegria, queridos, Deus é bom, né? Sabe qual é a prova de que Deus é bom? Vocês estão aqui. Vocês estão aqui. Segunda-feira é um dia, não vou dizer um dia difícil, porque quem está em Deus, o dia se torna mais leve, mais fácil. Mas segunda-feira é um dia onde a gente planeja a semana, onde a gente começa a iniciar a semana, está vindo de um final de semana que é mais, vamos dizer assim, tranquilo. Mas a bondade de Deus nos alcançou e nos trouxe aqui. Então, essa é a prova de que Deus tem algo para dizer essa noite para mim e para você, como casal. Casal, para Deus, é tudo aquilo que Ele idealizou desde o início da criação. Vocês aqui representam a ideia de Deus, aquilo que Deus quis fazer para que o reino dEle avançasse. Entenda que vocês representam um reino, como casal. E vocês estão aqui porque vocês querem aprender mais daquilo que o Senhor tem para a vida de vocês como casal. Amém, queridos? Então, Deus é bom. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Quero deixar uma mensagem bem direta e clara para vocês hoje. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 33. Capítulo 5, versículo 33. Acharam? Eu acho que só um achou, né? Só ouvi um amém. Acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria esposa como a si mesmo. E esposa, respeite o seu marido. Eu vou repetir. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua esposa, a sua própria esposa, como a si mesmo. E esposa, respeite o seu marido. Amém, queridos? Vamos colocar de fora agora toda distração, toda preocupação, que a nossa mente e o nosso coração esteja cativo à palavra de Deus. Na verdade, quando a gente fala da palavra de Deus, é o Espírito Santo querendo deixar alguma coisa para mim e para vocês. Tá? Então, preste atenção, tenta absorver o máximo do que Deus tem para nos entregar hoje. Né? Sabe, queridos, eu não sei vocês, mas algumas vezes, de repente, você olha para um casal que convive com você, ou um casal que você conheceu e percebem que eles são felizes. E que a gente acha que a felicidade está só no outro casal. E a gente tem essa mania de achar que as coisas acontecem só com os outros e não com a gente, né? E a gente tem esse costume de achar que a vida do outro casal é melhor do que a nossa vida como casal, né? A gente tem essa sensação. Mas hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês no seguinte tema: segredos importantes para um casamento feliz. Segredos importantes para um casamento feliz. E esses segredos estão aqui. E a gente vai ver cada um deles hoje para você deixar o seu casamento um pouquinho melhor. De repente você fala assim: para que eu vou num culto de casal se está tudo bem? Né? A gente acha que o culto de casal é só para a gente, né, tentar corrigir alguma coisa que está falho no casamento. Na verdade, o culto de casal é para a gente continuar se alimentando como casal daquilo que o Senhor tem para a gente. Na verdade, um culto, uma celebração, não é simplesmente para corrigir falhas, para a gente enxergar os defeitos, para a gente enxergar aquilo que nos atrapalha na vida também. Mas todo culto e todo culto de casal é para a gente continuar se alimentando. A gente precisa se alimentar dessa palavra todos os dias da nossa vida. Deus disse isso para Josué: se você quer seguir a sua viagem bem, se você quer conseguir conquistar a terra prometida, aquilo que eu dei para os seus antepassados como promessa, não se aparte desse livro. Ele deixou isso claro para Josué. E o casamento nosso é a nossa terra prometida, é a nossa terra que a gente precisa manter e conquistar todos os dias.
E o nosso casamento precisa estar alicerçado na palavra de Deus. E nela tem alguns segredos. Por que eu falo segredos? Porque não é todo mundo que sabe. Não é todo mundo que conhece. São segredos particulares que Deus fez questão de mostrar para a gente hoje aqui, para cada um de vocês. Vocês estão aqui porque Deus escolheu essa noite para você como casal. Esse culto não é para o casal que ficou em casa, não é para o casal amigo que você fala, nossa, essa palavra devia ser para ele. Não, é para você que está aqui. Deus escolheu essa noite, Deus escolheu esse dia, para que você possa assimilar e receber tudo aquilo que Ele tem para nos entregar. E como eu falei, às vezes a gente olha um casal e acha esse casal muito feliz, muito alegre, principalmente nas redes sociais. Vocês já viram alguém triste na rede social? Não, né? Porque aquilo ali é uma vitrine, desculpe eu falar o termo que eu vou usar aqui agora, mas uma vitrine de falsidade. Na verdade, a realidade não é aquilo que a gente vê nas redes sociais. Mas, no nosso dia a dia, de repente, a gente encontra um casal e a gente fala, nossa, o que será que esse casal tem? Eles são tão felizes, eles são tão abençoados. E eu confesso que, quando eu casei com a Denise, eu não tinha a mínima ideia de como seria o meu casamento. Não tinha a mínima ideia como seria. Mas eu estava disposto a seguir o que tem nesse livro para o meu casamento. E eu fui vivendo, aprendendo, colocando em prática algumas coisas. E essas coisas que eu coloquei em prática, que tem na palavra de Deus, eu transformei em mensagem hoje. Coisas que me ajudaram, eu tenho certeza que vão ajudar cada um de vocês a manter o casamento de vocês felizes. Hoje, graças a Deus, eu considero o meu casamento um casamento abençoado. Tem problema? Tem. Tem seus defeitos? Tem. Tem lutas? Muitas. Mas Deus permanece fiel. E Ele continua me sustentando em todos os momentos do meu casamento. E hoje a gente vai aprender alguns desses segredos, que se aplicarmos em nosso dia a dia do casamento, é possível viver um casamento feliz. Entenda o seguinte, como pessoas individuais, nós nascemos para dar certo. Entenda isso. Você não nasceu para dar errado. Você não é um projeto falho. Você não é uma obra do acaso de Deus, não. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para... Nunca esqueça disso. Não aceite o contrário disso. Você nasceu para dar certo. E a pessoa que está do seu lado também nasceu para dar certo. E o que é o casamento? Duas pessoas que nasceram para dar certo. Duas pessoas que nasceram para dar certo. E eu tenho certeza que se a gente aplicar esses segredos da palavra de Deus, você vai ter, com certeza, um casamento extremamente abençoado. E isso é possível. Por mais que o mundo diga o contrário, por mais que o mundo hoje enxergue a família como uma coisa banal, o casamento ele pode ser extremamente abençoado. E quem quer ter um casamento abençoado aqui? Então permaneçam firmes, permaneçam firmes. E o primeiro segredo que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: ame a Deus acima de tudo. Ame a Deus acima de tudo. Marido, ame a Deus mais do que a sua esposa. Ame a Deus mais do que a sua esposa. Esposa, ame o seu marido, Deus mais do que o seu marido. Coloque Deus acima do seu casamento. Coloque Deus acima do seu casamento. Ele deve ser o centro. Então, ame a Deus acima do seu próprio casamento. Coloque Ele como a primazia do seu casamento. Olha o que o Evangelho de João diz. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus. Então, para você amar sua esposa, para você amar o seu marido, você primeiro precisa amar a Deus. Então, esse eu considero um dos maiores chaves para um casamento feliz. Ame a Deus acima de tudo. Coloque Deus
como centro, como principal do seu casamento. Porque entenda o seguinte, Deus é amor. Amém? João, quando se refere a Deus, ele fala, Deus é amor. E quanto mais perto desse amor você tiver, mais amor você terá para compartilhar com seu cônjuge. Quanto mais perto desse amor você tiver, mais amor você vai ter para demonstrar para o outro, porque ele é a fonte do amor. E entenda uma coisa, nunca esqueça disso, eu já falei isso algumas vezes, a gente só passa para o outro aquilo que a gente tem. Se a gente estiver vazio aqui, a gente vai passar o vazio para o outro. E o casamento vai se tornar duas pessoas vazias tentando viver. Então, quanto mais amor você tiver, ou seja, mais ligado à fonte do amor, mais amor você vai ter para compartilhar. Então, queridos, coloque isso como regra número 1. Ame a Deus acima de tudo. Ame a Deus acima de tudo. Devemos amar a Deus de forma incondicional, completa, e da mesma forma devemos amar o nosso parceiro, o nosso cônjuge de forma incondicional. Sabe por quê? Porque Deus nos ama dessa forma. Deus nos ama de forma incondicional. De forma incondicional. Ele tem um amor por nós tão profundo, que o que eu acho lindo sempre de Deus é isso, Ele não nos obriga a fazer nada. Ele não nos obriga. Ele mostra o caminho, Ele mostra os seus mandamentos, e Ele pede para você decidir. Uma das maiores provas do amor de Deus, uma das maiores, é o livre-arbítrio. Ele deu para cada um de nós o poder de escolha. Eis que coloco diante de vocês bênção e maldição. Só que ele dá um conselho, escolha a bênção, porque esse é o melhor caminho. Então escolham ser felizes no casamento, amando a Deus acima de todas as coisas. Sabe por quê? Porque na hora que o conflito chegar, na hora que o problema chegar, se você tiver Deus como a sua referência de amor, você supera. Você supera. Porque o seu cônjuge, ele não vai ter a capacidade de te amar da forma que Deus ama. Então, se de repente você espera dele um amor incondicional, um amor intenso, e chega na hora da dificuldade, você não tem esse amor correspondido, você começa a se frustrar, você começa a se perder dentro do casamento, mas se a sua referência é o Senhor, que não muda, é imutável, sempre é amor, sempre é misericórdia, porque isso é a essência de Deus. Se você tem o Senhor como referência do seu casamento, pode vir a tempestade, pode vir o que for, você permanece firme no seu casamento, porque você sabe que a fonte continua plena, poderosa, te abastecendo, te enchendo, para que você possa enfrentar os dias maus do casamento. Então, a primeira coisa, ame a Deus acima de tudo. Amém? Segunda coisa, segundo segredo importante, faça o seu cônjuge feliz. Parece uma coisa simples, mas é muito difícil de fazer. Porque a gente pensa mais na gente. A gente pensa em ser feliz. A gente pensa em fazer as coisas para a gente. Isso é a natureza humana. Isso é uma raiz de pecado, o eu, só eu, o egoísmo, eu quero, eu. Mas entenda uma coisa, queridos, a gente nasceu para o outro. A gente nasceu para abençoar o outro. A gente nasceu para fazer a vida do outro melhor. Cristo, quando veio ao mundo, Ele veio para quê? Para nos salvar, amém? Mas Ele veio para fazer a vida do próximo melhor, através da libertação, da salvação, da justificação. Então, a gente nasceu para fazer o outro feliz, o outro melhor. Vamos parar de pensar um pouco na gente, vamos pensar quem está do nosso lado. Isso é fundamental. Depois de amar a Deus acima de tudo, pense agora em fazer a pessoa que vive com você nos piores momentos da sua vida e vive com você nos melhores momentos da sua vida,
Faça essa pessoa feliz. Tire dela um sorriso todos os dias. Você consegue tirar um sorriso do seu cônjuge todos os dias? Sim ou não? Você consegue fazer ele sorrir todos os dias? O pastor Ricardo trouxe uma mensagem domingo. Ele falou, se você tem uma pessoa do seu lado que está junto com você em todos os momentos, segure essa pessoa. Não deixe ela ir embora. Isso é uma grande verdade. Você está com a melhor pessoa do mundo do seu lado. Porque nos tempos ruins ela esteve com você. E nos tempos bons ela também vai continuar com você. Essa é a pessoa ideal. E é a pessoa que Deus escolheu para estar do seu lado. Então faça ela feliz. Faça ela feliz. Acorde já pensando como eu posso deixar o amor da minha vida feliz. Ou você acorda emburrado, já chutando o pau da barraca, dizendo, parece aquele trovão quando acorda de manhã, não dá nem tempo de você falar bom dia. Tem gente que é assim. Já acorda atrasado, precisa tomar banho correndo, e você vai atrás para tentar falar bom dia. Calma. Entenda que você acordou com uma pessoa do seu lado que te ama. Entenda que você acordou com uma pessoa do seu lado que quer ser feliz, está apostando em você também. Então, faça essa pessoa feliz. Coloque isso como prioridade na sua vida conjugal. Tentar tirar todos os dias um sorriso dessa pessoa. Um sorriso. Olha o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 12. Existe uma recompensa quando você prioriza a felicidade do outro. Diz assim, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 12. Descobri que não há nada melhor para o homem, para o ser humano, do que ser feliz e praticar o bem enquanto ele vive, porque assim ele irá bem. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Deixar o outro feliz é praticar o bem na vida do outro. É acordar preocupado com o outro, é acordar preocupado com o dia do outro. Não acorde correndo, acorde amando. Acorde sendo feliz. Pastor, mas a minha vida está difícil. E aí você vai ficar mais triste e infeliz, vai piorar. Entenda uma coisa, a questão não são os problemas em si, é como a gente reage a eles. Então, a casa já está pegando fogo e você já acorda mal-humorado, triste, arrasado e ainda quer ter um casamento bom, fica difícil. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. A casa pode estar pegando fogo, mas o nosso casamento vai conseguir se manter e a gente vai passar por isso junto. Então, acorde amando, acorde fazendo o outro feliz. Entenda uma coisa, quando a gente faz o bem ao outro, quando a gente quer deixar o outro feliz em sua jornada de vida, porque entenda uma coisa, como casal, a gente está caminhando na mesma direção. Como casal, a gente está indo para o mesmo céu. Como casal, a gente tem os mesmos objetivos. Se não for assim, gente, é bom corrigir, porque um casamento tem que estar andando na mesma direção. Os objetivos têm que ser traçados juntos. Quando a gente faz isso, a gente glorifica a Deus. Quando a gente tem um casamento saudável, que é uma ideia de Deus, quando a gente tenta manter um casamento feliz, amando Deus acima dele, isso glorifica a Deus. Isso glorifica a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Prestem bem atenção nisso. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que estais no céu. Fazer o outro feliz é uma boa obra. Fazer o outro feliz é uma boa obra. E Deus olha lá de cima e faz assim, yes, acertei nesse casal. Né? Porque ele está sendo glorificado, o nome dele está sendo exaltado.
A pessoa olha para você como casal e fala, Deus está no meio desses dois. E aí essa obra, que é fazer o outro feliz, glorifica a Deus. Amém? Eu sei que a gente nem sempre acorda bem. E a gente esquece tudo que a gente está ouvindo aqui. Né? Por isso que a gente precisa perseverar. Perseverar. E como Jeremias disse, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E a palavra de Deus, quando ela é assimilada, quando ela é praticada, ela é gravada de tal forma, porque o que faz a palavra de Deus ser gravada no nosso coração? A prática. Tiago deixou muito claro, não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes da palavra, dessa verdade. O que faz a gente entender e gravar a palavra de Deus na nossa vida é a prática. A palavra de Deus, ela é viva, mas ela só se torna vida em nós quando ela sai do campo teórico e entra no campo prático da nossa existência. Aí ela se torna vida. Então, para que você tenha um casamento bom, feliz, pratique essas coisas. Coloque em prática. Não é fácil, em momento algum eu estou dizendo aqui que é fácil, mas é possível. Porque se não fosse possível, Deus não deixaria registrado. Tudo que Deus deixou e permitiu que fosse registrado nesse livro chamado Bíblia, é porque é possível realizar. Porque se não fosse possível, aqui não estaria, porque o impossível pertence a Ele. Então, o que pertence a Ele fazer não precisa estar aqui. Tem algumas coisas que pertencem a Ele que está aqui para a gente saber que Ele é poderoso, mas a gente não tem capacidade nenhuma de executar. Mas aquilo que Deus permitiu que estivesse aqui registrado, eu e você podemos realizar. Então, é possível ter um casamento melhor do que está. Sempre deseje ser melhor do que hoje. Ah, mas o meu casamento está excelente hoje. Mas ele pode ser melhor do que esse excelente amanhã. Porque esse é o crescimento da vida humana. Todos os dias ser melhor do que ontem. Todos os dias. Amém? Próximo ponto importante, um segredo importante, e esse é fundamental. Não caia na armadilha da comparação. Não queira comparar outros casamentos com o seu. Não queira comparar o casamento do Bill Gates com o seu. Não queira comparar outros casamentos com o seu. O seu, para Deus, é exclusivo. Deus tem um trabalho no seu casamento que é diferente do seu, do seu, do seu, do seu. Cada um tem o seu plano de vida, de casamento determinado por Deus, aquilo que Deus quer para você como casal. Então, não se compare. Às vezes a gente fica pensando, se eu estivesse solteira ainda. Se eu estivesse solteira ainda. Se eu tivesse casado com aquela minha amiga de faculdade, aquela minha amiga, não conheci. Ou, o homem olha e fala, não compare, você está exatamente com a pessoa que Deus gostaria que você estivesse. Não esqueça isso, você está exatamente com a pessoa que Deus gostaria que você estivesse. Essa pessoa que está do seu lado é um presente que Deus te deu. Faça isso, vira para a pessoa do seu lado agora e diz, você é um presente que Deus me deu. Você é um presente, cadê minha esposa? Você é um presente que Deus me deu. Amém? Você é a pessoa certa que Deus escolheu para estar do seu lado. Não encare a pessoa do seu lado como seu maior inimigo, não, pelo contrário, a pessoa do seu lado, com seus defeitos, suas falhas, seus problemas, seus questionamentos, é seu amigo, é sua amiga. Então vira para ela e fala, vamos junto, vamos caminhar junto. Não fique tentando comparar outros casais com o seu. A gente fala, se eu tivesse casado com aquela pessoa, tudo seria diferente. Não, você está com a pessoa que Deus gostaria que você tivesse. Os casais felizes, na realidade, são aqueles que enfrentam um problema junto, em vez de fugir deles. A felicidade está na continuidade. A felicidade está na perseverança. Os casais felizes entenderam que a grama do vizinho pode ser melhor, pode ser mais verde, mas eles olham para a sua grama
e resolvem juntos continuar regando, para ela continuar sendo verde, continuar sendo a sua grama e não a do outro. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Olha o que Paulo, entendendo isso, ele corrigiu a igreja em Gálatas. Presta atenção nisso. Gálatas capítulo 6, versículo 4 e 5, sobre a comparação. Ele diz assim: cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Olha isso, ele estava corrigindo a igreja estava comparando uma série de coisas, e ele disse: cada um examine os seus próprios atos, não olhe para os atos dos outros, olhe para os seus atos, o que você está fazendo, então você poderá se orgulhar dos frutos desses atos, daquilo que você está colhendo através desses atos, orgulhar de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Isso não significa que a pessoa que está do seu lado é uma carga, não é isso. Mas significa que é o que Deus te deu para você caminhar, para você continuar andando, para você continuar frutificando. Tá? Não vai sair daqui e chegar em casa, está vendo? A palavra de Deus diz que isso é uma carga. Não, não é isso. Estou falando com adultos aqui, amém? Às vezes a gente tem que deixar claro que senão a palavra é para sair de um jeito, a pessoa entende do outro. Tá? Então, não se compare. O seu casamento é o que Deus escolheu para você viver. É o plano que Deus tem para você como vida de uma só carne, uma vida a dois. Amém, queridos? Próximo ponto, próximo segredo importante para a gente continuar tendo um casamento feliz: sonhem juntos. Parece uma coisa simples, né? Mas sonhem juntos. O plano do seu parceiro, do seu cônjuge, é o mesmo que o seu? O que ele deseja para a vida dele é o que você deseja para a sua vida? Ou você está planejando uma coisa, sonhando uma coisa, o seu cônjuge está sonhando outra coisa? Obrigado. Você me fez feliz. Você está indo para uma direção a nível de planejamento de vida e o seu cônjuge numa outra direção? Se for assim, não vai dar certo. Quem faz isso é solteiro. Quem faz isso são pessoas que estão planejando a sua própria vida, as suas próprias conquistas. Casamento não é isso. Os sonhos têm que ser juntos. Quando eu falo sonho aqui, eu estou falando de planejamento de vida. O que você quer para a sua vida de casal? Então, voltem a sonhar. Voltem a sonhar. Sabe, queridos, o sonho, ele nos movimenta. O sonho, ele nos faz querer. O sonho, ele nos faz continuar. A gente precisa sonhar. A gente precisa sonhar. E sonhos grandes, sabe por quê? Porque o Deus que você serve, ele é grande. Então, coloque sonhos na sua vida como casal do tamanho do seu Deus. E confia, faça a sua parte. Porque, às vezes, e o tempo, ele tem esse, não vou dizer problema, mas o tempo ele tem essa característica. Quando você tem muito tempo de casado, parece que você entra no piloto automático. Parece que você se conforma. Queridos, a vida não é para se conformar. A vida é para você viver em novidade todos os dias. Porque o próprio Senhor disse: eis que faço nova todas as coisas. Então a vida não é para a gente se conformar. É para a gente entender que existe o novo de Deus no meu casamento. A partir do momento que eu abro os olhos, existe o novo de Deus para mim. Existe o novo de Deus para o meu cônjuge. Existe o novo de Deus para a minha família. Porque se a gente deixa a vida no piloto automático, a alegria de viver, a felicidade da vida vai embora. Porque você se conforma. E Paulo deixou bem claro: não vos conformeis
Pelo contrário, continua andando, continua caminhando, porque Deus tem melhor ainda. Deus tem coisa melhor para entregar, para vocês viverem como casal. Sabia que vocês ainda não viveram o melhor que Deus tem para vocês como casal? Vocês ainda não viveram isso. Mas vão viver em nome de Jesus. Vão viver. Porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Então sonhem juntos, caminhem juntos. O livro de Amós, capítulo 3, versículo 3, diz assim: será que dois andarão juntos se não estiverem em acordo? Será que dois caminharão juntos se não estiverem em acordo? Se não estiver planejando junto, se não estiver sonhando junto, se não estiver cultivando o casamento junto? Por isso que no início eu disse que Deus é bom, porque vocês estão aqui juntos. Sabe o que vocês estão fazendo aqui agora? Vocês estão investindo em vocês. Vocês estão investindo em vocês. Não encare isso como mais um encontro de casais, não encare isso como mais um culto. Não. O culto, ele nunca é mais um. Ele é o culto. É o momento que Deus escolheu para te abençoar. Amém, queridos? Próximo ponto importante, já estamos caminhando para o final. Próximo ponto importante para a gente manter o nosso casamento feliz, porque é possível. Curtam cada momento. Curtam cada momento da vida de vocês. Deus, ele não tem problema nenhum em nos abençoar mais e mais e nos dar condições para a gente aproveitar a nossa vida como casal, sem sentimento de culpa. Sem sentimento de culpa. Aproveite a vida de vocês. Viver a dois, gente, é a melhor coisa do mundo do que viver sozinho. Viver a dois é muito bom. Tem seus perrengues, mas é bom. Aproveitem, curtam bastante. Entenda uma coisa. Um casamento feliz, ele precisa ser alimentado por momentos bons. Cultivem momentos bons. Saia muito com a sua esposa, saia muito com o seu marido, tire um tempo só para vocês. Eu sei que a vida é um rolo compressor. A vida, ela vem com seu trabalho, filhos, netos, e parece um rolo compressor. Mas quem controla esse rolo compressor é você. Você que vai permitir se ele passa de uma vez ou se ele passa gradativo. Então, tire momentos na vida de vocês para estarem juntos, investindo juntos, orando juntos, saindo juntos, participando das coisas juntos. Ah, mas o filho está toda hora perto. Tudo bem, de vez em quando vai com ele, mas de vez em quando deixa ele com a avó, mas aproveita a vida de vocês a dois. Deus, ele deseja isso, ele quer abençoar você para isso, para vocês se curtirem. Entenda uma coisa, casais felizes não deixam o arrependimento de ontem e as preocupações do amanhã roubar as bênçãos de hoje. Grava isso, casais felizes não deixam os arrependimentos de ontem e as preocupações de amanhã roubar as bênçãos de hoje. Aquilo que Deus tem para te entregar hoje, para você curtir hoje. Curta esse momento que você está aqui. Curta esse momento que você está ouvindo a palavra de Deus. Daqui a pouco a gente vai ter aqui um sorteio, aí que vai curtir mais, né? Daqui a pouco a gente vai ter aqui um sorteio, né? Várias coisas vão ser sorteadas para os casais. É um momento alegre, é um momento de você curtir. Curta cada momento com a pessoa que está do seu lado. Olha o que Eclesiastes, eu sou apaixonado por esse livro. Eclesiastes capítulo 9, versículo 9, diz o seguinte: aproveite a vida com a mulher que você ama. Mulher, aproveite a vida com o homem que você ama. Todos os dias dessa vida fugaz, dessa vida passageira, que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida, pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Você trabalha para quê? Para pagar a conta? Só? Ou você trabalha para ser feliz com a sua esposa, com o seu marido? O trabalho, ele é gratificante, ele
ele é bom, ele é necessário para o sustento, mas ele é mais do que isso. Você trabalha para você poder prover momentos bons para a sua vida conjugal. Não trabalhe só para pagar a conta. Eu sei que às vezes não dá, mas continua firme. Deus tem mais para entregar. Aproveita a pessoa que está do seu lado, porque, gente, a vida é assim, ó. A vida é um vapor. Hoje a gente está aqui, amanhã pertence a Deus. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Então, curta cada momento. Entenda uma coisa, a vida da gente, ela só acontece em um lugar. E esse lugar se chama hoje. A vida da gente só acontece em um lugar. E se chama hoje. O que passou, passou. Você não tem mais controle do que passou. E nem olhe para trás para que o que você viveu lá atrás não seja uma âncora para você. Porque quando você vive de passado, você não sai do lugar. O passado é uma âncora. Então não olhe para trás. Não se preocupe com o amanhã. Porque o amanhã, se chegar, pertence a Deus, já foi planejado por Deus e já será um dia abençoado por Deus. Agora a vida acontece nesse momento. Você sabe o momento que você está existindo? É agora, às 8h59 da noite. Esse é o momento que você está existindo. Então curta esse momento, porque aqui a 10 minutos a gente não sabe o que vai acontecer. A gente planeja, é bom planejar. A gente imagina o que vai acontecer. Mas a vida acontece num momento chamado hoje. Então, curta cada momento. Viva um dia de cada vez. E dessa forma você vai curtir cada vez mais esses momentos. E esse curtir, gente, não é só estar de corpo presente. Esse curtir é dar atenção a esse momento. Não é só chegar lá e ficar aqui, ó, estou aqui, viu? Estou aqui. Não é isso. Curtir o momento com a pessoa que está do seu lado é você dedicar você a ela. É dedicar você a ela, a sua atenção, o seu amor, o seu carinho, a sua cumplicidade. É você se dedicar a ela naquele momento. Claro, gente, a gente tem os nossos momentos. E é necessário. É necessário. De vez em quando eu saio, vou tomar um café sozinho, a Denise sai, vai fazer alguma coisa sozinha. A gente precisa dos nossos momentos. Mas esses momentos, eles são de vez em quando. Agora, o momento com a pessoa do seu lado, com o seu cônjuge, ele tem que ser diário, ele tem que ser pleno. Se entregue àquele momento. E não esteja ali só de corpo presente. Isso é fundamental. Afinal de contas, a gente não se casou com uma estátua. A gente casou com uma pessoa. E a gente quer receber dessa pessoa aquilo que a gente também quer dar para ela. Então, não esteja só de corpo presente. Participe. E, último ponto. Esse é bom. Discutam de forma saudável. Discutam de forma saudável. Existe casamento sem discussão? Não. Se existir, me apresente o casal. Provavelmente não é casado. Não existe casamento sem discussão. A discussão é natural. E é até bom, de vez em quando, ter uma discussão para aquecer. Mas seja uma discussão saudável. Porque é difícil você conviver com uma pessoa que, para a pessoa, está tudo bem. Ah, o que você acha disso? Tá bom. Ah, tá bom. Tá bom. A pessoa não reage, não fala nada. Não... Então, a discussão, às vezes, de ideias, discussão de direção, não, vamos por aqui em vez de por ali. A discussão, ela é importante, ela é saudável. E ela precisa ser saudável. Todo casal, ele tem seu desentendimento. Uns até menos do que os outros, mas tem. Porém, os casais felizes aprenderam a discordar do outro de forma saudável. Discordar do outro com respeito, ao invés de ferir os sentimentos do outro. Entenda que quando você está ferindo o seu cônjuge, você está ferindo a pessoa que você mais ama.
Às vezes, no calor da emoção, você fala alguma coisa que vai ferir o coração daquela pessoa. Agora, entenda uma coisa, queridos. A palavra, quando sai da boca, ela não volta. Ela não volta. Por isso que, em seguida, você precisa cobrir a outra palavra com a palavra desculpa. Perdoe. Porque a palavra, quando sai da boca, ela não volta mais. Ela já foi. A pessoa já ouviu, a pessoa já sentiu. A pessoa já se entristeceu, a pessoa já se magoou. Então, pense antes de falar. Pense antes de falar. Será que o que você falou para o outro, você gostaria de ouvir? Se coloque no lugar do outro. Será que o que você falou para o outro, você gostaria de ouvir? Eu já fiz uma experiência uma vez, parecia loucura isso, mas eu fiz uma vez. Eu cheguei no espelho do banheiro e comecei a me xingar. Faz muito tempo isso. Veio agora na minha mente, eu lembrei, não está nem aqui. Sabe por quê? Porque eu falei, o que eu vou sentir fazendo isso? Foi uma experiência louca, mas surtiu efeito. Falei, essas palavras nunca mais vão sair da minha boca. Então tome cuidado. Fale sempre para o outro o que você gostaria de ouvir. Fale sempre para o outro. Sabe, existe uma frase que vocês com certeza conhecem, que é o seguinte: quem bate esquece, quem apanha não. Quem bate, esquece. Quem apanha, não. E as palavras, elas podem bater. Muito mais do que um tapa, por exemplo. Existem palavras, gente, que ferem muito. Principalmente se vem da pessoa que eu mais amo. Sabe aquela sensação que você fala assim, eu não esperava isso de você. Por isso, gente, a gente precisa ser urgente em perdoar. E a gente precisa ser urgente em pedir desculpa. Sabe, a desculpa e o perdão têm que andar junto. Seja rápido em pedir desculpa e seja rápido em perdoar. Mas pedir desculpa é não fazer de novo. Porque senão toda hora você vai falar desculpa, 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 e vai viver quanto tempo falando desculpa? Desculpa é um tipo de arrependimento, e arrependimento ele não é sentimento, ele é mudança. Então, pediu desculpa, não faça mais, pense antes de falar, pense antes de falar. Paulo, em Colossenses, alertou isso à igreja. Colossenses, capítulo 4, versículo 6, diz assim, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Sabe o que tempera o nosso vocabulário? A palavra de Deus. Esse é o tempero do nosso vocabulário. Vocês já perceberam isso? A gente percebe muito, até como pastor a gente percebe isso. A pessoa, quando chega na igreja, ela fala de um jeito. Quando ela vai se convertendo, porque a conversão ela é um processo, o linguajar dela muda. Já percebeu isso? A forma dela falar muda, porque ela foi temperada. Ela foi temperada. Na verdade, muda um monte de coisa, muda a conduta, muda a forma de se vestir. Eu já vi jovens entrando com brinco aqui, se converteram, saíram sem brinco, sem... É um exemplo que eu estou dando. A palavra é assim também, a forma de você falar muda. Então, vocês como casal cristãos, tome cuidado com as palavras, porque elas machucam, elas machucam. Guarde isso, guarde isso. O problema não é o que você fala, mas é como você fala. O problema não é o que você fala, é como você fala. Uma coisa é você falar bom dia, outra coisa é você falar bom dia. Né? Aí a pessoa responde, só se for para você, bom dia. Né? Então, a questão não é o que você fala, é como você fala. Então, seja sábio, peça a sabedoria de Deus, para que Deus possa clarear e fazer você viver um casamento feliz. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, eu quero fazer um momento com vocês diferente, para a gente poder finalizar.
A gente vai ler o Salmo 128 juntos, vocês vão repetir junto comigo. Só que a gente vai ler esse salmo como uma leitura conjugal, uma leitura de casal. O Salmo 28 é um salmo maravilhoso, e a gente vai ler isso como um casal. E vocês vão virar um de frente para o outro, pegar na mão e virar um de frente para o outro. E na medida que eu for falando aqui, vocês vão repetindo um para o outro, os dois. Tá bom? É o Salmo 128, eu vou ler na versão NVI, mas a gente não vai fazer uma leitura comum como é o próprio Salmo, a gente vai fazer uma leitura conjugal, uma leitura de casal. Repitam junto comigo. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Nós comeremos do fruto do nosso trabalho e seremos felizes e prósperos. Nós seremos como videira frutífera em nossa casa. Nossos filhos serão como brotos de oliveira ao redor da nossa mesa. Assim seremos abençoados, pois tememos ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe desde Sião, para que vejamos a prosperidade de Jerusalém todos os dias da nossa vida, e vejamos os filhos dos nossos filhos, e que haja paz em Israel. Abraça o seu cônjuge, vamos orar. Pai querido, estamos aqui porque acreditamos no nosso casamento. Estamos aqui porque queremos continuar investindo na nossa vida como casal, na nossa vida como marido, como mulher. Estamos aqui para dizer que o Senhor é a razão do nosso casamento, o Senhor é a primazia da nossa união. E aprendemos através da Tua palavra, Senhor, que sim, é possível viver um casamento feliz, segundo a Tua vontade. Que a Tua palavra possa ser vida em nós, e que possamos juntos caminhar na certeza de que o Senhor está conosco. Que possamos amar o Senhor acima de todas as coisas. Que possamos ter como prioridade fazer o outro feliz. Porque casamos para isso, para fazer a nossa esposa, o nosso marido feliz. Por isso, Pai, eu te peço, derrama sobre nós a Tua graça, o Teu favor, a Tua sabedoria. Nos dê o entendimento, Senhor, da Tua palavra, para que possamos seguir firmes nessa jornada que o Senhor nos propôs. Somos gratos, Pai, porque sabemos que o Senhor não desistiu de nós como casal, e que o Senhor ainda continua trabalhando e ainda continuará, para que o nosso casamento cresça cada dia mais na Tua presença. Por isso, Pai, abençoa a nossa casa, abençoa os nossos filhos, abençoa o nosso trabalho, nos abençoa como casal, porque dessa forma, Senhor, nós estaremos Te glorificando, dessa forma estaremos exaltando, Senhor, o Teu nome, e que possamos cada vez mais ser filhos e filhas que dão orgulho para o Senhor, que façam o Senhor feliz, que façam o Senhor alegre com tudo aquilo que o Senhor vê no nosso casamento. Obrigado, Pai, por esta noite e pela Tua palavra. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Aplaudam o Senhor, queridos.